dentes e infelicidades. Bom, meu nome é Valdinei, eu sou dentista há 30 anos, trabalhei em UBS durante 25 anos, atendimento primário, né, atendimento em unidade básica de saúde, no Cangaíba. Então, fiquei 25 anos trabalhando, atendendo a população lá nesse bairro, que também é um bairro periférico da Zona Leste. E aí eu tenho um consultório também no Tatuapé e dou aula na Makiguchi desde 2007. E eu adoro dar aula aqui na Makiguchi. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Bom, mas como eu falei, o assunto é dor de dente. E aí eu queria perguntar, quem já teve dor de dente aqui? É bastante gente, hein? É bastante gente. E sabe que vocês não estão sozinhos? Porque, olha só, vocês lembram o que foi que vocês fizeram para passar a dor de dente? Passou, resolveu, não resolveu, continuou a dor, teve que ir no dentista. Bom, olha só, gente, há 14 anos atrás, muitos de vocês acho que nem eram nascidos, né? Bateram ali na porta da casa de um monte de gente do Brasil, né? Para fazer uma entrevista sobre como é que estava a saúde, né, da boca das pessoas, dos brasileiros. Então foram 37.519 pessoas, gente pra caramba, né? E aí fizeram a seguinte pergunta para a pessoa: vem cá, nos últimos 6 meses, você foi no dentista? Ah, fui. E você foi por quê? Ah, porque eu estava com dor de dente. Então, as pessoas que tinham entre 10 e 19 anos, cada 10, 3 responderam que foram ao dentista nos últimos 6 meses porque estavam com dor de dente. As pessoas entre 35 anos e 44 responderam também que 3 delas, cada 10, que tinham ido também no dentista porque estavam com dor de dente, né? E só a população mais velha, que infelizmente tem menos dentes na boca, né? Às vezes nenhum, que responderam que não tinham, né? Só uma pequena quantidade disse que não tinha tido dor de dente. Infelizmente, é uma péssima maneira de não ter dente, né? De não ter dor, né? Não tendo dente, né? A gente desejaria que isso não fosse uma realidade, a gente não desejaria que os avós, bisavós da gente não usassem dentadura, né? Mas a gente tem como mudar isso. E eu adoraria passar hoje para vocês algumas informações que possam mudar o dia a dia de vocês, que incentivem vocês a não serem as futuras pessoas que vão dizer: ah, eu tive que ir no dentista porque estava com dor de dente. A questão de dor de dente é mundial, né? A gente falou aqui de uma estatística no Brasil, mas no mundo todo mundo tem dor de dente. E por conta disso existem várias frases, né, que nos vários países essas frases são ditas, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos diz assim: uma dor de dente custará mais do que uma guloseima. Um outro ditado no Japão: dor de dente é venenosa para o corpo. E a gente já vai ver por quê. O que tem a ver a dor de dente com a saúde geral da gente? E tem uma frase árabe que diz o seguinte: dor de dente faz o elefante dançar. E você imagina aquele bicho enorme, né? E para fazer ele dançar tem que ser alguma coisa que realmente mexe com o cara, né? Bom, mas também no mundo todo existe um outro provérbio, né? Um outro dito popular, que é a prevenção. Mas os impactos, né? Quando a gente tem dor de dente, a gente sente o quê? Né? O que acontece? A gente pode ter a saúde toda da gente comprometida. A gente pode ter a qualidade de vida comprometida. O que significa isso? A pessoa não está conseguindo dormir bem, não está conseguindo acordar bem, não está conseguindo se relacionar bem, porque a boca está incomodando, tem um dente doendo, tem algo incomodando na boca. E aí, se a gente está com esse problema, não consegue trabalhar direito, não consegue estudar direito, não consegue dormir direito, né? Vai acabar saindo caro, né? Porque ou você vai ter que deixar de estudar, vai deixar de ir para o trabalho e vai ter que ir no dentista cuidar.
e você vai perder esse tempo, e se você não conseguir um atendimento gratuito pelo SUS, você vai ter que pagar para conseguir resolver isso. Então, dor de dente é um negócio ruim demais. Eu não desejo dor de dente para ninguém. E existem algumas formas da gente vir a evitar dor de dente. Por último, existem alguns casos de pessoas que se acidentaram e a justificativa dessas pessoas é que estavam com dor de dente. Bateu o carro, estava morrendo de dor de dente, né? Estava todo desatento. Então, tem alguns casos que são relatados de pessoas que durante a dor de dente acabaram fazendo besteira no trabalho, em casa, e criaram um acidente que envolveram não só eles como terceiros. Bom, e aí, como eu estava falando, né, é melhor prevenir. E olha só, em inglês, em espanhol, em francês, alemão, italiano, russo, chinês, japonês e árabe, existe essa frase do é melhor prevenir do que remediar. Então, seja, além da questão da dor do dente, né, que é também uma questão mundial, a ideia de que prevenir é muito melhor, muito mais vantajoso, né, muito mais econômico, está presente no mundo todo também. Mas, quando a gente fala de prevenção na saúde bucal, né, ter dentes saudáveis, a gente basicamente fala de que alguém expert no assunto, um dentista, avalia a boca da gente. Infelizmente, e eu vou falar por mim mesmo, eu tive uma fratura de dente há algum tempo atrás. E pela primeira vez na vida, eu tive dor de dente muito forte. E esse dente, eu já tinha mordido eu era aluno ainda na época e mordi uma pedra na comida. E depois desse dente nunca foi muito normal, mas eu fui deixando. Eu já era dentista de 30 anos. E aí, 3 anos atrás, eu tive uma dor de dente fortíssima por conta que esse dente resolveu quebrar de vez. E não aparecia, não aparentava, foi surpresa, assim, foi um fim de semana. Gente, foi o pior fim de semana da minha vida. E eu, sendo dentista, não pude resolver sozinho. Né? Com todo o conhecimento que eu tenho, com todos os equipamentos que eu tenho, eu não pude resolver, né? Porque eu dependi de um outro colega para fazer isso para mim. Então, eu queria que vocês percebessem que, assim, com todo o conhecimento que eu tenho de 30 anos, eu me senti impotente por não conseguir em mim mesmo aplicar todo o conhecimento que eu tenho para aplicar no outro. Então, gente, não é muito fácil vou inventar uma solução caseira para resolver a dor de dente. Isso é muito difícil. Às vezes resolve por sorte, outras vezes a pessoa tenta achar uma solução caseira que até piora a situação. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom, então a prevenção basicamente são dois momentos, né? Aquele que a gente não está vendo o problema e a gente pede para alguém ver, eu tenho um problema, porque é melhor, sai muito mais barato, né? E é muito menos dolorido, né? A gente ir ao dentista sem estar sentindo nada, porque acreditem, o dentista acaba conseguindo perceber coisas que ainda você não está nem se dando conta, né? É muito comum que um paciente chega até a mim, né, reclamando de um problema, e eu falo para a pessoa, não, isso daí não é nada, mas aquilo ali que eu estou vendo no outro dente você não está sentindo nada? Não, não estou percebendo nada. E aí, às vezes, antes que a pessoa venha sentir dor, a gente já conserta, já corrige um problema que iria ser bastante sério para a pessoa. Mas o que trouxe ela nem foi aquilo, ela estava preocupada com uma manchinha preta no dente, que ela estava vendo ali, e era só uma manchinha mesmo. Mas aí ela tinha uma cárie bem no meio dos dentes, que ela ainda nem conseguia enxergar essa cárie, porque ela não passava fio dental, por exemplo, né? Bom, todo mundo sabe, não vou chover no molhado, que a gente precisa escovar os dentes, a gente precisa usar fio dental, e não tem como fugir disso ainda. Se ainda no futuro existir uma tecnologia para dizer, agora não precisa mais escovar dente nenhum, não precisa mais passar fio dental, ótimo, legal, porque escovar dente e passar fio dental é um saco, né? Mas, por enquanto, não existe essa solução mágica, tá? E como é que a gente faz a prevenção? Como é que a gente faz uma prevenção para ter uma boca saudável? São basicamente 3 coisas. Uma é a higiene bucal. A higiene bucal, então, é escovar do jeito certo. Isso é fundamental. Escovar do jeito certo, tá? Pelo menos 2 a 3 vezes por dia. E
principalmente à noite antes de dormir. Principalmente. Usar fio dental diariamente. E se for para usar uma vez só, que seja à noite antes de dormir. E limpar a língua. Tem gente que tem náusea ao limpar a língua, tem gente que tenta limpar a língua e se machuca. Limpar a língua é fundamental, tá? É importante, faz parte da higiene bucal. Algumas pessoas que não limpam a língua, e não importa se você limpa com escova ou com a colher, uma colher de sobremesa, uma colher de sopa, se você usa aqueles raspadores, aqueles limpadores de língua que você compra na farmácia, né? Não importa. O importa é que ao final dessa limpeza, você tem que conseguir remover toda aquela camada de sujeira que está grudada ali sem se machucar. Conseguiu isso? Está limpinho, sua língua está cor-de-rosinha, bonitinha, não está aquela gosma em cima, e você não se machucou? Beleza, não importa o que você usou. Se foi a escova, as costas da escova, não importa o acessório que você usou. Tá? Até porque não existe um acessório que eu diga. Muita gente pergunta, como eu sou dentista, qual que é o melhor? Cara, não tem. Quando eu fui começar a usar o limpador de língua há muito tempo atrás, eu usei um e foi péssimo, odiei, machucava a minha língua, sabe, arranhava, foi horrível. E aí eu falei, caramba, como é que pode, né? Aí eu peguei e comprei tudo que tinha, até porque eu sou dentista, eu sou obrigado a recomendar as coisas para os meus clientes, né? E aí eu comprei 6, 7 e comprei para mim, para minha mãe, né? Comprei também para minha namorada, e aí falei, gente, ó, usa aí, cada uma de vocês, e depois me conta qual foi o melhor. E para mim foi um, para minha namorada foi outro, para minha mãe foi outro. Então, não tem cada pessoa tem uma língua diferente, um formato diferente, e os limpadores de língua vão ser adequados ou não para cada pessoa. Então é difícil, é muito, quando vocês perguntarem para um dentista qual é o melhor, puxa, é muito difícil. Parece que a gente está sonegando uma informação, né? Mas não, é que a resposta realmente é muito difícil. Para todas as perguntas que vocês fazem, as respostas são sempre muito difíceis, porque não vale para todo mundo. E com relação à nutrição, o básico, né? Diminuir a quantidade de açúcar, aumentar a quantidade de alimentos não açucarados, alimentos mais naturais, e ingerir bastante água. E hábitos saudáveis? Bom, evitar o uso de tabaco, né? Fumar, qualquer tipo de fumo, né? Narguilé inclusive, limitar o uso de álcool, usar protetores bucais se você pratica alguma atividade física de impacto, né, que você pode levar uma cotovelada de alguém, levar um soco de alguém, dependendo da atividade física, se é uma luta, se é vôlei, se é basquete, né? Vôlei nem tanto, mas o basquete sim. Né? Então qualquer atividade física que envolva, de repente, levar uma cabeçada, uma cotovelada na boca, é interessante a gente ter um aparelho de proteção. Né? Boxe nem se fala, né? E visitar o dentista regularmente. O que é visitar o dentista regularmente? É 6 meses? Então, é outra pergunta difícil de responder, muito difícil. De quanto em quanto tempo eu tenho que voltar no dentista? Eu não tenho resposta. Eu tenho alguns clientes, né, ao longo que eu já os conheço há mais de 20 anos, tem cliente meu que precisa voltar a cada 3 meses. Né? Porque se ele voltar em 6 meses, ele vai estar com tanto tártaro que eu vou ter que fazer uma limpeza dificílima nele de novo. E tem outros que a cada 2 anos, né? Às vezes até mais. A pessoa volta, depois de 2 anos e meio, eu avalio e está quase tudo bem. Então, cada um é cada um. Então, é muita sorte, é muito bom se eventualmente vocês tiverem um dentista em que você pode confiar. Né? Um dentista que esteja realmente te conhecendo, sabendo como é que é o seu organismo, como que as coisas acontecem com você. Né? Porque uma coisa é eu ficar dando respostas para uma plateia. Né? De repente a resposta que eu estou dando não tem nada a ver com você. Cada um é cada um. Tá? Existe uma resposta assim que serve para a maioria das pessoas, mas sempre vai ter alguém que é fora da curva. Tipo, por exemplo, com certeza a gente conhece uma boa parte de pessoas que tem que fazer dieta para emagrecer, né? Todo mundo reclama, tem que emagrecer, mas a gente acaba conhecendo uma pessoa ou outra que tem que fazer dieta para engordar, que se não tomar cuidado emagrece demais. Isso existe, né? Então para tudo existem exceções e na boca existem também. Tá? Então, coisas que a gente fica achando que todo mundo tem esse problema na boca, não tem gente que é o contrário. Tá? Então, por isso que é muito difícil a gente dar uma receita, né, numa plateia assim. Bom, vamos passar esse vídeo.
Eu não ganho nada com essa empresa, ela não me pagou nada, tá? Eu poderia ter posto dos outros concorrentes deles, é só um vídeo que eu achei rápido e prático. Então, técnica de escovação. Existe uma forma de escovar, que é essa aí, a gente tem que apontar a escova voltada para a gengiva e fazer esse movimento de varredura. A gente não pode fazer movimento de vai e vem, a gente não deve fazer movimento de bolinha em bolinha, porque isso estraga a gengiva da gente com o passar do tempo, tá? Então existe uma técnica que é preconizada para quem tem até 7, 8 anos, é diferente. E a partir de 8, 9 anos, é essa técnica que a gente recomenda e é essa técnica que a gente ensina lá na Makiguchi para adultos. Tá? Gente, tudo que eu passar aqui é tudo para quem faz o curso de TSB, de Técnica em Saúde Bucal na Makiguchi, sabe tudo isso daqui. Tá? E aí, escova de dente e fio dental. Como é que usa o fio dental? Aqui tem um videozinho também dessa mesma empresa aí, porque eu achei prático, achei que estava interessante. Então, olha só, o que é fundamental quando a gente vai usar o fio dental? Primeiro, saber segurar o fio. Gente, é mais ou menos como andar de bicicleta, como andar de patins, como andar de skate. No começo é difícil pra caramba, parece que não vai pegar o jeito, né? Mas aí você insiste, até que chega uma hora que você faz isso naturalmente, é que nem dirigir. Né? A gente faz um automático. Então, se a gente não insiste até chegar o momento, até chegar ao ponto de você estar tão treinado de fazer um automático, cara, parece que fio dental é um negócio impossível, um negócio chato, uma porcaria que o dentista inventou, sabe? Mas a verdade é que ninguém consegue ter uma gengiva saudável, uma boca saudável, sem usar fio dental diariamente. Isso é um problema, né? Porque é algo chato, algo que toma tempo da gente escovar e usar fio dental. E, gente, essa escovação tem que demorar pelo menos uns 4 a 5 minutos. Tá? E se você escova menos tempo do que isso, você não consegue remover todas as sujeiras que estão paradas ali. Na verdade, a gente está removendo bactérias que estão grudadas no dente da gente. Então é necessário, para todo serviço bem feito, a gente precisa dedicar algum tempo. Tá? Então, se antes de dormir você não dedicar 4 a 5 minutos para fazer uso do fio dental e da escova, é possível que você seja uma das pessoas que está deixando acumular problema, que vai dar problema, ou seja, esse problema vai começar a aparecer dali a algum tempo. Bom, quais são os erros comuns que as pessoas cometem quando vão fazer a higiene bucal? Primeiro, não usar fio dental diariamente. Como as pessoas não gostam, então usam de vez em quando. Eu sou dentista há 30 anos, eu não conheço ninguém que não use fio dental diariamente e que consiga ter uma gengiva saudável, uma gengiva que não sangra, tá? Uma pessoa que não reclame, eu acordo com um gosto ruim na boca de manhã, o que eu tenho que usar? Fio dental e escova antes de dormir, essa é a resposta, tá? E usar bem, é essa a questão, usar com uma técnica adequada. Qual que é a melhor escova? Qual que é o melhor fio? Cara, não tem. É você que vai usar bem a escova, é você que vai usar bem um fio dental. A escova mais vagabunda pode ser boa se na mão de uma pessoa que está ali, que sabe escovar. O fio dental mais baratinho também pode ser muito bom. Tá? Então é melhor você saber a técnica, a forma de usar, dedicar um tempo para isso, do que se preocupar da marca comercial do melhor produto. Outro erro que se comete, escovação com força excessiva. Olha só, vou imitar o que eu já vejo que acontece. Às vezes eu atendi 25 anos em UBS, né? E aí é muito comum aparecer uma pessoa, tô com dor de dente, que lado que é? Desse lado, mas desse lado também. Aí eu olhava desse lado, a pessoa estava com dor de dente desse lado porque os dentes estavam gastos, completamente gastos. E do outro lado, porque estava completamente sujo. Falei, cara, que jeito que esse sujeito escova, né? Aí a ideia, né, do que acontecia, o cara ia para frente do espelho e ou seja, era uma escovação completamente descoordenada. A região mais fácil ele escovava 50 vezes mais do que precisava.
E as outras regiões que davam náusea, que não alcançava direito, ele dava uma escovadinha. E essas pessoas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, conseguiam ter, assim, parecia duas bocas diferentes. Uma com problemas porque está tudo gasto o dente, gasto desnecessariamente. Ou seja, o cara limpou, poliu, gastou, né? E outras regiões que parecia que a escova de dente nunca chegou. Então, é esse tipo de coisa que tem que ser corrigido. Tá? E como é que a gente consegue corrigir essa coisa? Treinando. Treinando. Começa lá no fundão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passa para frente. 1, 2, 3. Você está de brincadeira comigo. Não? É assim mesmo. É a única maneira, contando, é a única maneira que a gente vai conseguir escovar todos os dentes por igual. E não só, muitas vezes a pessoa começa na parte de cima ali, todo animado, mas aí chega na parte de baixo, já está cansado. Então o que a gente recomenda? Dias pares começa pela parte de cima, dias ímpares começa pela parte de baixo. Tá? Porque o importante é a gente escovar todos os dentes por igual. E cansa. Enche o saco, né? É difícil, né? Não é prazeroso. Eu não conheço quase ninguém, existe, para tudo tem exceção. Mas eu não conheço quase ninguém que tenha prazer. Opa, agora está na hora de escovar dente, está na hora de usar fio dental. Difícil, tá? Quase não existe isso. Não trocar de escova de dente regularmente. Gente, aquelas escovas que estão com cara de esfregão, aquilo lá já era para estar no lixo no mês passado, né? Quando a gente fala que a escova de dente já está na hora de jogar no lixo, infelizmente é uma escova que você olha para ela e parece que ela está boa ainda, tá? Como é que você vai saber se a escova está boa ou não? Você olha, pega a escova aqui, pega a escova assim e examina se as cerdas dela estão começando a ficar dobradinhas. Dobradinha para frente, dobradinha para o lado. Não importa que sejam poucas cerdas, ela já perdeu eficiência. A gente já não consegue um resultado adequado. Você teria que escovar muito mais com uma escova que começou a ficar com as cerdas dobradinhas e com uma escova que está com as cerdas retinhas. Tá? Então, quase sempre a gente observa no armarinho do banheiro das pessoas uma escova que já está vencida há muito tempo. Então não se prenda muito na questão de tempo, é aparência. Olhou a escova, as cerdas estão ficando dobradinhas e começando a ficar dobradinha, não é aquele espanador não, tá? É começando a ficar dobradinha, ela infelizmente já não está mais no momento, já não usa, não dá para usar e ela não vai ser eficiente mais. Gente, isso não sei se é novidade para alguém aqui, é possível que seja, mas aquela ideia de que comeu coisa doce, comeu alguma coisa, vai escovar dente imediatamente. Já faz bastante tempo, algumas décadas, que a gente sabe que o ideal é, se você comeu alguma coisa muito doce agora, se você comeu alguma coisa muito ácida, ou bebeu algum líquido muito ácido, né, tipo... Vamos dar 2 exemplos, vai. Um doce de leite, né? E Coca-Cola, né? Ou Pepsi-Cola, qualquer cola aí, né? É uma Dolly. Esses 2 tipos de alimentos são, o primeiro, doce e pegajoso, e o segundo é ácido. São essas coisas que estragam os dentes da gente. E quando a gente faz uso de qualquer tipo de alimento que tenha estas características de ser doce demais ou ácido demais, a gente não deveria escovar imediatamente após. Porque estudos mostram que se a gente escovar imediatamente após, a gente acaba levando embora uma camada da superfície do dente. Então a gente destrói o dente mais facilmente. É necessário a gente dar um tempo de 20 a 30 minutos em que a saliva da gente vai banhando o dente, né, vai fazendo uma espécie de uma autolimpeza, que adoraríamos que essa autolimpeza fosse perfeita, né, mas infelizmente não é assim, e só depois desse período aí sim escovar os dentes, tá? Então não sei se é novidade para alguém, mas o fato de tomar uma Coca-Cola e vai direto escovar o dente, você acaba deixando seus dentes sensíveis muito rapidamente, tá? Estou falando Coca-Cola, mas pode ser qualquer outra marca comercial aí, que essa aí é a primeira que a gente lembra, né? Não higienizar a língua também é um outro erro que se comete, tá? Por quê? Porque tem bactéria pra caramba na língua. Se a gente não higieniza a língua e vai dormir, você acorda de manhã, na manhã seguinte, com
com a boca horrorosa, com um cheiro ruim, com um gosto ruim, tá? Então, dentes e línguas têm que ser escovados, né? Escovado, limpo, raspado, não importa. Você deve usar a técnica que você consegue limpar e que você não se machuque. Usar o fio dental de forma incorreta. Muita gente, além de não conseguir dar aquele contorno no vídeo, né, foi possível perceber, né, que o dente está aqui, né? A escova de dente, imaginando que esse dente aqui fosse tridimensional, né? A escova de dente alcança aqui na frente, alcança em cima, alcança atrás, né, que seria onde está a língua. Mas aqui, entre um e outro, deixa eu puxar esse dente para cá, aqui. Ó, um dente está encostadinho no outro aqui, ó. Tá? Como é que eu vou limpar entre um e outro? A escova de dente não alcança. Tá? Então eu vou usar o fio dental para essas coisas. Para um dente, ó, aqui ficou encavalado. E muita gente tem o dente encavalado, assim mesmo. Pronto, assim. Tá? Então, pessoas que têm o dente encavalado é pior ainda. Porque fica uma reentrância ali que tem que forçar a passar com fio dental, que não é fácil. Tá? Então, nesse vãozinho aqui, entre esses dentes, como é que eu vou limpar? Eu tenho que laçar eles, sabem? Já viram engraxate engraxando o sapato de alguém? Nem filme, alguém já viu como é que é? Então o cara tá lá com o pé assim, né? E como é que o engraxate faz? Ele passa o pano, dá a volta no pé, né? E o cara fica lustrando ali. É exatamente o que a gente tem que fazer. Tem que conseguir passar o fio dental ao redor do dente e lustrar aqui, ó. Depois a gente tem que conseguir vir para o lado de cá, passa no outro e lustra ele também. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Tem pessoas que não conseguem, tem dificuldade. Tem gente que tem um baita dedão e não cabe lá na boca, né? Tem gente que fala que tem 1000 dificuldades para isso, né? Mas, de maneira geral, é tudo questão de treino. É igual andar de bicicleta, é igual andar de patins, é igual andar de skate, tá? No começo parece que é impossível, que você nunca vai conseguir. Mas chega uma hora que você começa a fazer automaticamente. O seu cérebro começa a permitir que você faça automaticamente. É igual dirigir. O importante é chegar nessa fase, né? A gente tem um bloqueio, a gente desiste muito das coisas antes de chegar nessa fase do cérebro já conseguir fazer no automático. E muita gente desiste do fio dental por conta disso aí. Mas depois que a gente pega no automático, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Bom, outro erro grande, usar um enxaguante bucal como substituto da escova de dente. A gente adoraria que existisse um medicamento milagroso, né? A gente compra lá, faz um bochecho, pronto, a boca está limpa, maravilha. Infelizmente, isso é um sonho ainda. Talvez, né, quem sabe, um dia a tecnologia permita que isso vire uma realidade. Mas tem vários motivos pelos quais isso não funciona direito, né? Às vezes a gente vê no Instagram, vê no Facebook, coisas do tipo, misturei creme dental com não sei o que, e olha como que ficou depois. Aí tem o antes e um depois, né? O antes é um dente todo cheio de sujeira, e o depois é um dente limpinho. Aí você, para quem conhece, fala, não, isso não é possível. Se fosse possível tirar tanta sujeira só com uma escova, né, o dente também tinha ido embora, não teria como, né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar agora dar para vocês algumas ideias de como que é de fato a anatomia do dente e a anatomia da boca, tá? Para que vocês mesmos percebam, né? Se alguém falar, faz um bochecho com água com batata que vai passar sua dor. Eu vou explicar algumas coisas para vocês, onde fica o dente, como que é o dente, e aí você vai sacar, não, peraí, como é que a água da batata vai chegar lá e vai resolver isso aí? Tá no meio do osso. Tá? Então é isso que eu quero que vocês façam. Não é para ninguém decorar o que vale e o que não vale. É ter um raciocínio lógico, né, do que funciona e o que não funciona. Bom, outra coisa, não utilizar creme dental com flúor. Também é um erro. Estudos mostraram que a gente deve sempre usar creme dental com flúor. Tá? Nada justifica, mesmo para crianças, não usar creme dental com flúor. Houve uma senhora hoje de manhã que me fez essa pergunta e ela falou assim, que o filho dela não
não tinha um problema e ele não conseguia engolir. Desculpa, não conseguia cuspir. Ele engolia tudo. E aí foi recomendado usar um creme dental sem flúor, porque senão ele deglutiria demais. E na verdade, quase sempre o problema não é ter flúor ou não ter flúor, é a quantidade de creme dental. Gente, qualquer embalagem de creme dental que vocês peguem, está ali a fotografia ou o desenho de uma escova desse tamanho. E onde é que está o creme dental? Em tudo, e faz um biquinho para cima. É assim, qualquer imagem de creme dental que vocês peguem nas embalagens, na internet, vai estar assim. Gente, não é essa a quantidade de creme dental que tem que ser usada. Isso aí quem quer que faça é o fabricante do creme dental. Sabe quanto que você tem que pôr de creme dental numa escova de dente? É um grãozinho de ervilha pequeno e pronto, é uma sujeirinha. Pô, mas só isso, que miséria! Não, eu quero proteger meu dente, pois proteger o seu dente é isso, tá? Você não precisa colocar mais do que um grãozinho de ervilha amassado em cima da sua escova de dente. Todo o resto só vai atrapalhar, porque aí fica aquela espuma toda na boca, você não consegue ficar com aquilo lá 1 minuto e meio. Você já quer cuspir logo direto e acabar logo, tá? É melhor então a gente usar uma quantidade pequena e conseguir escovar com mais tempo. Bom, e por fim, não fazer as visitas periódicas no dentista é outro erro também que a gente comete. E a gente vai adiando por vários e vários motivos. E aí, infelizmente, muitas vezes as coisas começam a ficar mais complicadas. Bom, então como eu falei para vocês, vou explicar só um pouquinho, sem querer ser chato, sem querer ensinar saúde bucal, assim, anatomia bucal, né? A odontologia para vocês, mas olha só, o dente é a peça mais dura que tem no nosso corpo, é a peça mais mineralizada, ele é muito mais duro do que o próprio osso, tá? Então não tem peça mais dura dentro do corpo da gente, e dentro dele tem um nervo. Enquanto essa capa ao redor do nervo está perfeita, você não sente dor nenhuma. Agora, se essa capa ao redor do dente for rompida, né? Opa, voltei aqui. Se essa capa ao redor do dente for rompida, for perfurada, e ela estiver, de alguma maneira, apresentando perfurações, que é o que acontece quando a pessoa começa a escovar loucamente, tá? Então, aí essa integridade da capa do dente se rompe e aí o nervinho começa a sentir. E aí a pessoa começa a sentir dor de dente. Outra coisa que eu queria que vocês observassem, olha a quantidade de osso que tem ao redor do dente. Vamos pegar outra imagem aqui, olha só. Os dentes são embutidos dentro do osso, tá? O nervo está dentro do dente, o dente está dentro do osso. Ele está lá dentro, olha só. Aqui a gente tem uma imagem de um nervo, um vaso sanguíneo no meio do osso, e aí do meio do osso ele vai para dentro de cada dente. É assim que funciona, tá? E aí o que acontece? Olha só, pessoa não passa fio dental. Começa a ter cárie aqui entre os dentes. A cárie são bactérias, né, que vão consumindo tudo que você come de coisas açucaradas, transforma em ácido, corrói o dente. A gente não vai estar muito nesse detalhe, que a gente está falando só de dor, mas enfim, olha o que começa a acontecer, uma perfuração no dente. Eu não falei que uma perfuração no dente, o rompimento, a ruptura da integridade do dente vai fazer doer? Isso dói pra caramba, porque o nervinho começa a sentir. E aí essa dor toda vai passar aqui pro nervo, para dentro do osso, tá? E tudo vai acontecer, as dores mais intensas vão acontecer dentro do osso. E aí a gente tem imagens de pessoas com dor. Parece que está todo mundo com dor no mesmo lugar, né? Bom, se todo mundo tem a mesma dor, o mesmo tipo de dor, provavelmente o mesmo remédio vai servir para todo mundo, né? Então dá essa sensação de que dor de dente é tudo igual, né? E que se para mim resolver um determinado negócio, para o outro também vai resolver. Só que não. Existem vários motivos para a pessoa sentir dor. Então eu vou rapidamente, vamos pôr alguns. Vamos acrescentar uma palavrinha nova na vida de vocês aí, ó. Dor de dente. O nome é odontalgia. Não tem nevralgia, né? Ou neuralgia, dor no nervo, né? Então, dor de dente é odonto, né? Odontalgia.
O que causa dor de dente? Cárie, abscessos, que a gente já vai ver o que é, doenças na gengiva, erosão ácida, eu já vou mostrar o que é, dente que quebra, pessoa esfregando o dente, gastando o dente, pulpite, que é quando a polpa do dente, o nervinho do dente está ali latejando, é uma das piores dores. Canal é uma das piores dores. E é isso que eu vou mostrar logo adiante, como é difícil de acabar com essa dor. Eu não falei para vocês que eu fraturei um dente, e aí eu passei, né, sentindo muita dor, mesmo sendo dentista, né? A única coisa que eu conseguiria fazer em mim mesmo era me anestesiar, né, para fazer passar a dor de dente, mas nem isso, porque anestesiar a gente mesmo é bastante complicado. Hipersensibilidade dentinária, tem vários cremes dentais para dente sensível, né, para você come coisa gelada e aí dói, né, então tem creme dental para isso daí. Dentes quando eles estão lá no fundo da boca impactados, vou mostrar uma imagem para vocês. Lesões na gengiva, sinusite, problemas de mordida. E não para por aí, olha mais o que causa dor de dente. Distúrbios nessa articulação, problemas nesse nervo que vem do crânio e entra para a boca, síndromes que afetam a boca, câncer bucal, sinusite, herpes, que é uma doença causada por vírus, distúrbios também de bruxismo. O que eu estou mostrando aqui? Um monte de coisa que causa dor de dente. Se são coisas diferentes que causam dor de dente, você acha que tem um jeito que vai resolver a dor de dente? Cada coisa tem que ser resolvida de uma maneira diferente. E mais, dores musculares no rosto também dão dor de dente, doenças autoimunes, infecções. Gente, pelo menos 50 coisas diferentes causam dor de dente, a pessoa chega assim. E aí parece que é tudo igual. Então tem 10 pessoas na recepção, todo mundo chega assim. Na hora que o dentista abre a boca, cada um tem um problema completamente diferente. Vamos brincar um pouquinho de dentista? Olha lá, vamos jogar um game aqui, tá? A gente vai ver uma imagem, vamos escolher o número, né, que está correspondente. Vamos começar. Qual dente está doendo aí? 3, certo. Qual dente está doendo aí? 4. E esse aí? 4. Estão indo bem. Esse aí? 2, isso. E agora? Será? Quem falou todos pode estar certo. Quem falou nenhum também pode estar certo. E esse? E esse? Qual dente está doendo? Gente, essa costuma ser a realidade de dentistas de UBS, tá? Então a pessoa fala que está com dor de dente, bom, e aí a gente não acerta. Não dá para acertar, muitas vezes não é impossível acertar. Já me aconteceu várias vezes da pessoa chegar com dor de dente no consultório, eu ficar 1 hora investigando, cada vez a pessoa sente dor num dente diferente, e aí eu não consigo descobrir qual que é o dente, mando a pessoa de volta para casa. Cara, eu levo a minha profissão a sério. E às vezes eu me sinto frustrado porque eu não consigo resolver um problema básico da pessoa. Eu não sei qual é o dente que está doendo. Olha só, isso daí é o que a pessoa ganha por tomar Coca-Cola direto. Ou chupar limão também, tá? Mas tomar Coca-Cola direto. O dente está se dissolvendo, isso a gente chama de erosão ácida. Aquele dente 2 ali, é um siso que está nascendo no fundo da boca. Todo siso tem que ser tirado? Não, de jeito nenhum. Só se ele não couber na boca ou se ele nascer num lugar completamente errado. Ele está totalmente errado ali, todo torcido, né? Começa a causar muito problema. Então é o tipo do siso que precisa ser extraído. Aí tem uma cárie. Aí a pessoa não passava fio dental no meio dos dentes e aí, olha só, desabou o vão, né? Desabou o pedaço do dente entre os dentes. Só que antes de acontecer isso, a cárie vai crescendo durante 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a pessoa nem percebe. Quando chega nisso aí, desabou, o pessoal fala, nossa, fui comer um miolo de pão, meu dente desabou, do nada. Só que não, né? Estava lá 2 anos crescendo essa cárie, se o dentista tivesse investigado, né? Já falava, você tem um problema aqui, tem? Não estou sabendo, não estou vendo nada. Tá? Mas normalmente a gente detecta, né, procurando, tem que procurar, né? A gente acaba achando algumas coisas que a pessoa nem sabe que ainda existem. E aí a gente tem uma situação de restaurações
que foram feitas e a pessoa tem bruxismo, ela esfrega, e as restaurações não param quietas. Sabe aquele negócio de, eu fui no dentista, fiz a restauração, caiu. Aí fui lá, voltei de novo, ele fez outra, caiu de novo. Aí que porcaria de material isso que o cara usa, meu? Né? Às vezes não é o material o problema, às vezes é que a gente range os dentes. Né? Às vezes a pessoa quebra o próprio dente rangido. Imagina uma emenda que o dentista vai fazer. A emenda não vai ser melhor do que o dente inteiro. Nessa situação aí a gente tem o que pode causar isso aí? Provavelmente esse dente por algum motivo está mais alto. Quando a pessoa morde direto em cima dele. E também a pessoa não escova muito bem a gengiva. Nessa situação há uma mistura de dente alto com uma má escovação. À medida que vai doendo, a pessoa vai escovando cada vez menos. Tá doendo, não vou nem encostar aí, nem encosta nem a gengiva, nem a escova, nem o fio dental. E aí, como consequência, começa a amolecer o dente. Ali também, ó, dentes que estão parecendo que estão saindo, estão querendo sair da boca, né? Também é falta de uso de fio dental. E esse daí, nossa, tem um monte de coisa que não dá nem para ver. Tem que fazer uma tremenda limpeza, uma faxina antes de ver o que está acontecendo. Bom, o fato, gente, é que qualquer um de nós que nos descuidarmos por um período longo, infelizmente, ninguém de nós está imune aos problemas bucais. Né? Então, se você descuidar, você infelizmente consegue chegar a situações como essas. Tá? Isso pode acontecer com quase qualquer um. Quase porque tem sempre aquele cara que está lutando para engordar. Né? Tem sempre aquele cara que o organismo dele funciona diferente do organismo de todo mundo. Bom, olha só. Diante de uma situação como essa aqui, ó, eu sei que o problema está aqui, ó, está nesse dente aqui. Sabe onde que a pessoa vai sentir dor? Ela vai sentir dor ali na frente. Por isso que quase todo mundo chega no dentista sentindo dor aqui na frente e não está nem sabendo qual é o dente, muitas vezes. Né? E pior, existem mecanismos também que fazem com que a dor não seja nem ali daquele lado. Ou é lá em cima ou é do outro lado, do lado oposto. Tá? E isso complica demais o diagnóstico. Por isso que eu falei para vocês que às vezes aparece um cliente e eu fico uma hora tentando descobrir qual é o dente que está doendo e não consigo. Né? Às vezes é um absurdo, a pessoa chega com dor aqui e o problema está aqui. Tá? Não é muito frequente, mas acontece. Então é muito difícil, o diagnóstico de dor é muito difícil em odontologia. Bom, quando o canal infecciona, deixou a cárie crescer, e ali olha lá o que acontece. Essa cárie vai comendo o dente ali e chega no nervo. A pessoa começa a ter dor. O pior é que às vezes não dói nada, também tem isso. Tem gente que nunca sentiu dor, mas tem um monte de dente estragado, né? Porque algumas pessoas simplesmente não conseguem sentir dor, não sentem dor. O organismo não avisa que está acontecendo um problema. Né? E isso é um problemão. Então, aí a pessoa, sentindo ou não sentindo, ela tem um abscesso, forma pus ali. Eu conheço um monte de gente, né, que chega, eu tenho uma espinhazinha que eu aperto, sai um puzinho aqui e depois some. 2, 3 meses depois, forma um puzinho de novo, dá uma apertadinha e some. Isso é um processo crônico, é uma infecção, tá cheio, esse dente provavelmente está com todo o nervo morto, cheio de bactéria lá dentro, mas a pessoa deu uma sorte lascada, que o processo está contido por algum tempo. Só que, infelizmente, olha só como é que é um abscesso. Vou passar aqui um vídeo para vocês. Então, problemas de canal são problemas que acontecem na ponta da raiz do dente. Então, vai formando um abscesso, formando formação de pus, e que vai pressionando ali o osso, pressionando a gengiva, pressionando o nervo. A dor desse dente começa a ser tão intensa que ela começa a irradiar até para os outros dentes. A pessoa chega uma hora que ela não sabe nem qual é o dente que está doendo ou não, e aí é que ela vai procurar o dentista. E dependendo do aspecto da boca, como aquelas brincadeiras que a gente errou lá, a pessoa tem 2, 3, 4, 5 dentes que poderiam estar doendo e a gente não tem a mínima noção de qual que é, né? Fica muito difícil de diagnosticar. Então chega um momento que está tudo doendo, está tudo latejando, porque o organismo como um todo está respondendo a essa dor. E aí é necessário fazer um tratamento no dentista. O dentista vai ter que abrir o dente com a broca, vai ter que desinfetar lá dentro, vai ter que jogar produtos lá dentro, né, para desinfetar, tirar todas aquelas bactérias, para então o processo regredir. Né? E aí o processo vai regredindo, e aí, às vezes, a gente consegue salvar esse dente. E aí,
É isso que eu quero que vocês entendam. Se o problema está lá dentro do osso, vocês viram que apareceu uma feridinha para fora. O que adianta eu passar um produto, uma pomadinha, fazer um bochecho com água de batata ali para molhar aquela feridinha? Gente, aquela feridinha não é nada. Aquela feridinha é só a consequência de um enorme abscesso, de uma enorme infecção que está dentro do osso. Então não adianta nada, é a mesma coisa que você ter uma parede que está toda úmida porque tem um cano estourado, né? E ao invés de você chamar o pedreiro lá, né, para quebrar a parede, ir até o cano, fechar o registro da água, serrar o cano, emendar o cano, não, ó, passa uma tinta em cima, que eu não quero ver essa mancha. É mais ou menos isso. Bom, o que pode ser usado, né? E de remédio caseiro, ou seja, coisas que estão lá prontas na sua casa, eventualmente, né, que você poderia usar, né? Água oxigenada pode funcionar em alguns destes casos que eu falei, em alguns destes casos pode ser, menos em canal, não ia funcionar mesmo, tá? Bolsa de gelo, sim, ajuda quase sempre em dores latejantes. Óleo do cravo da Índia para pôr em cima do dente em algumas situações, né? Bochecha com água com sal em algumas situações pode causar um alívio. E aí a gente tem outras opções, ó. Tudo isso daí as pessoas usam, tá? Para aliviar a dor de dente. E às vezes funciona, às vezes não funciona, porque depende do problema. Às vezes o problema é muito maior do que parece, né? Às vezes aquela feridinha, né, aquela bolsinha de pus que está ali na gengiva, ela está demonstrando que a qualquer momento, eventualmente, isso pode piorar. E pode piorar desse jeito aqui, gente, ó. Sabe aqueles casos que de vez em quando vocês leem, né, vem notícia, foi extrair um siso, morreu, né? Foi fazer uma cirurgia bucal lá, morreu, né? Teve septicemia, ou seja, bactéria que entrou por sangue todo da pessoa, né, invadiu o corpo todo da pessoa. Normalmente é relacionado a pus, a esses abscessos, que quando, em algumas situações, não fica contido só ali ao redor do dente, isso invade o corpo como um todo, tá? E principalmente se acontece nessa região abaixo do pescoço, já vai direto ali para o espaço do coração. Então existem, infelizmente, alguns casos que isso pode vir a acontecer. Então é muito sério a gente ter um foco infeccioso na boca, porque se você tiver azar, tiver uma predisposição, qualquer um daqueles puzinhos lá poderiam evoluir para isso. Bom, então agora a gente consegue mais ou menos responder aquela pergunta, né? O que não fazer diante de uma dor de dente? A gente não deve se automedicar. Tá? Então, os medicamentos, gente, eles existem para serem bem usados. Para todo remédio tem um jeito certo de se usar. Uma forma correta, uma quantidade correta, uma dose correta e um período correto para ser tomado, né? Então você está com um antibiótico lá, se está dizendo que é de 6 em 6 horas, é de 6 em 6 horas. Mas eu estou acostumado a tomar de 12 em 12, então não funciona, não vai funcionar. Aquele antibiótico é de 6 em 6, tem outro que é de 8 em 8, tem outro que é de 12 em 12, então não adianta querer inventar, gente, tá? Quando a gente está com dor de dente, é necessário tomar alguns cuidados. Normalmente a pessoa acaba não querendo mexer em nada, mas a gente tem que higienizar muito bem, mesmo quando está morrendo de dor de dente, porque aí é um motivo, é um momento de você tentar, pensar, caramba, eu não quero sentir isso nunca mais na minha vida, porque alguns tipos de dor de dente, principalmente relacionados a canal, são coisas assim extremamente desagradáveis, impactantes, a pessoa não esquece mais e fica comentando, nossa, dor de dente isso, dor de dente aquilo. As pessoas fazem comentários sobre dor de dente como se fosse a pior coisa do mundo. Quantas e quantas vezes eu atendi mulheres que falaram assim, eu preferia ter 7 partos do que sentir, né, do que parir 7 vezes, falaram assim, eu preferia parir 7 vezes do que sentir essa dor de dente, né? Então quem já teve dor latejante assim em dente sabe que é terrível, né? É como aquela como os árabes dizem, faz o elefante dançar. Então mesmo quando a gente está num quadro de dor de dente, a gente então tem que alimentação não pode ser uma alimentação
quente ou fria, não pode ter um contraste muito grande que vai fazer doer. A gente tem que melhorar a escovação, né? A gente não pode fazer atividade física e não dá para adiar a ida ao dentista, né? Tem que procurar um atendimento odontológico. E, gente, principalmente isso é importante. Não ficar pingando remédio para dor dentro do dente. Não adianta pingar de pirona no dente, não adianta pingar AS, pôr um comprimido de melhoral no dente. Não adianta, só vai piorar. Esses medicamentos todos foram feitos para ser ingeridos, e aí eles vão fazer efeito uma vez tendo sido engolidos. Eles não vão funcionar em cima do dente. Você está com uma ferida na pele, você vai pegar e colocar um melhoral em cima da pele. Você não faz isso, até porque o medicamento vai te queimar, ele tem um ácido. Então jamais pinguem dentro do dente, dentro do buraco do dente, um medicamento que seria para você engolir. Também a gente tem que evitar mudanças bruscas de temperatura, tanto do alimento quanto do tempo, né? Que isso também faz diminuir, né? Tendo essas mudanças bruscas de temperatura, a gente passa a ter mais dor. E se, muitas vezes o dentista, você chega com o rosto inchado, o dentista te passa antibiótico e te dá umas orientações. Ele drena o pus, fura ali para drenar o pus, e aí ele te orienta. Olha, faz o bochecho com isso, faz massagem e tal. Se você não tiver a orientação para fazer a massagem, não faça. Porque se você tiver com uma bola de pus, né, e você fizer massagem, a gente não sabe para onde que vai estourar esse pus. Tá? Então ele pode acabar estourando para onde não deve e acabar você tendo um quadro de septicemia, ou seja, vai para uma corrente, vai para sua corrente sanguínea, um monte de porcaria que está ali numa bolsa de pus parada no seu rosto. Só que algumas pessoas falam, não, mas espera aí, eu fiz bochecho com água de batata e para mim melhorou, né? E aí eu recomendo para todo mundo. Existe uma coisa, gente, chamada placebo, efeito placebo, que é quando a gente diz para a pessoa, isso aqui é o melhor medicamento do mundo, pode tomar que você vai ficar bem. E é apenas um drops, não tem nada ali, só água com açúcar, né? Só um comprimidinho de açúcar, né? E aí a pessoa toma acreditando que aquilo vai fazer bem. Em algumas pessoas esse efeito é poderoso, e a pessoa jura, ela acredita que qualquer melhora que ela tiver foi devido àquilo. Então, por isso que é comum algumas pessoas se apegarem a uma solução caseira, porque eventualmente para ela pareceu que funcionou. Só que a ciência não é assim. Para realmente dizer que aquilo funcionou, a gente tem que pegar um número grande de pessoas e fazer testes e saber se realmente aquilo mesmo foi uma grande coincidência, né? A vida é cheia de coincidências e a gente não pode, uma experiência minha, né? Eu não posso replicar para outra pessoa, para mim foi bom isso aqui, né? Para você também vai ser. Provavelmente não. Primeiro pode ser que no meu caso foi um, o seu caso é outro, né? E uma medicação que de repente fez o efeito para mim não vai fazer para você, muito pelo contrário, às vezes piora a situação. Bom, na boca, sempre em situações como essa, se você tiver dúvida, é compressa fria. Nunca usar compressa quente. Compressa quente são em outras situações, tá? De dores de longa data, né? Então, eu mordo, eu sinto sempre uma dorzinha aqui e tal, é dolorido, manhã, tarde, noite, e já faz 1 mês, 2 meses, aí para essas coisas pode, a compressa é quente, mas para qualquer situação de dor forte, latejante, dor aguda que a gente chama, tá? É compressa fria. Gente, fujam de qualquer anúncio, seja no Instagram, no Facebook ou em qualquer rede social que comece desse jeito. Os dentistas não querem que você saiba, os médicos não querem que você saiba, os mecânicos não querem que você saiba, os eletricistas não querem que você saiba, a Enel não quer que você saiba. Gente, eu investigo sempre que aparece um troço desse, eu começo a investigar. E aí eu vejo que só tem besteira por trás disso. E essa aqui, por exemplo, não foi diferente. Eu assisti 37 vídeos, 37 ou 38 vídeos na internet antes de estar aqui para falar tudo essas coisas que eu estou falando para vocês, tá? Assisti 38 vídeos de 38 dentistas diferentes, né? Para fazer um apanhado do que eles falam. Tem alguns dentistas que deu umas dicas muito bacanas, tá? Inclusive usei aqui para montar essa apresentação, né? Então alguns são muito esclarecedores, mas a gente tem umas chamadas desse tipo assim que
desconfiem. Quando eu assisti essa chamada, eu caí nessa, os dentistas não querem que você saiba, e ainda fui ver o que estava sendo dito. E ali estava dizendo, que se a pessoa está com cárie, recomendava bochecha com vinagre. Cara, vinagre é ácido. A cárie é ácida, né? Eu falei para vocês que o ácido dissolve o dente. Como assim? Se você fizer, você está com cárie e se fizer bochecha com vinagre, você só vai piorar. Então, gente, e o pior é que hoje em dia, com o IA, né, com a inteligência artificial, esse sujeito, que é uma máquina, ele parece uma pessoa real, mas na verdade não é uma pessoa real, ou seja, ninguém se responsabiliza pelo que ele está falando, né? E se você seguir o que ele está falando, você vai se ferrar, né? E se você se ferrar, não tem nem com quem reclamar, porque o cara não existe, né? É uma imagem de computador, feita por computador. Então, gente, se for para seguir, você está no desespero ali com dor de dente, tá sozinho, né, de madrugada, você quer saber o que fazer, tudo bem, você vai precisar usar esse recurso de olhar a internet, mas olha uma pessoa de verdade, vê se é um dentista, vê se ele tem muitas publicações, né, se foi só um vídeo ou dois, vê se ele já publica há muito tempo, há muitos meses, há muitos anos, né, para saber qual é a credibilidade que esse cara tem, tá? Porque tem muita besteira por aí, tem muita coisa que se a gente seguir, a gente vai se prejudicar. Se a gente usasse vinagre, né, para vocês terem ideia do que aconteceria, né, se a gente usasse vinagre enquanto está com cárie, seria mais ou menos como fazer essas coisas aí, né? Lavar o carro com detergente, na boa intenção, lavar um piso de madeira com cândida, né? Colocar óleo de cozinha no motor do carro, né? Seriam coisas que só iriam danificar o sistema todo, só iriam te piorar a situação, tá? É interessante como as coisas, olha como é ciência. Vou dar um exemplozinho para vocês. Alguns anos atrás dizia assim, olha, ginseng é maravilhoso para baixar a pressão, e aí as pessoas começaram a consumir ginseng direto. Algumas pessoas deixaram de consumir o medicamento que compravam na farmácia para consumir o ginseng, e aí dava certo para algumas pessoas e para outras não. E aí foram descobrir estudos depois, né, para saber o que estava acontecendo. Tinham várias espécies de ginseng. Tinha um ginseng que baixava a pressão. Ginseng é uma erva natural, tá? Aquela ideia de que não, é natural, não vai fazer mal nenhum, né? Mas só que aí descobriram que tinham várias espécies. Algumas espécies aumentavam a pressão e outras baixavam a pressão. Então fica difícil de usar um remedinho caseiro, um chazinho caseiro, porque a gente de fato não sabe com que espécie a gente está lidando. De repente aquele produto que está ali no seu quintal, ele tem uma substância completamente diferente da substância que você esperava, né, que você leu e que serve para aquilo lá, né? Então é sempre necessário, é muito difícil. Uma coisa é você ir na farmácia e tem um produto que foi testado, né, foi aprovado pela Anvisa e está ali, a comercialização é legalizada, tal, sabe? Aquele produto tem esses riscos, todo medicamento tem risco, né? Mas ele serve para aquela coisa. Agora, quando a gente pega uma erva qualquer, às vezes é um tiro no escuro, né? Então ela pode tanto ter o efeito que a gente deseja, quanto o efeito oposto. Bom, então, conclusão, estou terminando aqui, tá? A forma mais barata de resolver os seus problemas, né, para que você não passe a vida tendo dor de dente, não passe a vida tendo constrangimentos, porque, gente, o inchaço do rosto daquela maneira que vocês viram, a dor, o mau hálito que tudo isso gera, o fato de você não poder trabalhar, não poder estudar, é um atraso de vida, né? Então, para você não passar nada disso, quase sempre, 90% das vezes, você vai conseguir evitar isso fazendo a prevenção, né? Higienizando bem, né? Fazendo o dever de casa, fio dental, escova de dente. Tá? É isso basicamente que a gente precisa todos os dias. E aí eu estou livre 100%? Não, ainda claro, existem pequenos acidentes. Aconteceu comigo, né? Um dente fraturado, né? Apesar de seguir uma técnica de escovação certinha, eu fraturei um dente. Então ainda assim não fiquei fora disso. Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que algumas das informações tenham sido úteis.
né, para o dia a dia de vocês, para a vida de vocês. Desejo muito que vocês venham a conhecer um cirurgião dentista em quem vocês possam confiar, né, uma pessoa humana que trate você como um ser humano semelhante e não apenas como um consumidor, tá? Porque aí a gente consegue se sentir seguro, né, de que tem alguém ali preocupado com a gente. Então, e vocês todos estão convidados a conhecer a Maquiguchi. Pessoal, obrigado, Paulo. Pessoal, nós vamos abrir para perguntas. Escuta o tio. Escuta o tio agora. A gente vai abrir para perguntas. Levanta a mão que eu vou levando o microfone para vocês fazerem a pergunta, tá bom? Aqui tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Um por vez. Aqui. Ali atrás, ó. Boa tarde. Devia saber quando se tem aparelho nos dentes, se a dificuldade para passar o fio dental é maior. Muito. Imagina que uma coisa... eu acho que a dificuldade é a seguinte: você tem uma sala com um monte de cadeiras, né? Em que você... vamos lavar a sala. Legal, a gente pega, tira todas as cadeiras, lava a sala, põe as cadeiras de volta. Agora imagina que as cadeiras estão todas parafusadas no chão. Acho que ela vai dar muito mais dificuldade para ser lavada, né? Então sim, se a pessoa... Eu não recomendo ninguém que não faça uma boa higiene bucal com fio dental, escova, usar aparelho. Porque principalmente nos períodos, né, nos 25 anos que eu trabalhei em UBS, né, em posto de saúde, o que eu via? Pessoas com dentes que tinham que ser extraídos porque não higienizaram bem, porque não passavam fio dental e não escovavam direito, né? E aí o aparelho acabou sendo, e aí a pessoa abandonou o tratamento, eventualmente, e acabou ali o aparelho sendo um motivo para piorar a situação. Ou não. Às vezes um quadro um pouco menos ruim do que eu estou falando. Mas, por exemplo, se a pessoa não limpa muito bem ao redor daqueles brackets, daqueles quadradinhos, vai começando a dar cárie entre os quadradinhos do dente. E aí o dente fica todo manchado, fica todo cheio de mancha branca. Aí tira o aparelho, os dentes estão todos na posição certa, mas os dentes todos manchados, tudo esbranquiçado, porque começou a formar cárie, e o começo da cárie são manchas brancas, estranhas, opacas, tá? E isso é um grande problema. E aí tem que clarear o dente para tentar disfarçar as manchas de cárie que deu, porque a pessoa não higienizou bem enquanto estava com o aparelho. Então, sim, o aparelho torna muito, muito mais difícil. Eu aqui, ó. Oi? Eu queria saber o que você acha das pessoas que colocam lente no dente? Então, a lente de contato dental, ela é uma solução estética muito interessante para quem precisa, né? Então, pessoas que têm dente pequeno, dente para dentro, meus dentes, por exemplo, são para dentro, né? Então, eu acrescentar um vidro, porque a lente de contato propriamente ela é transparente, assim como a lente do olho, né? A lente de contato ocular, né, é transparente. Que muitas vezes o que se coloca não é lente de contato não, é uma faceta, né? Aquela coisa que fica parecendo um mentex branco, né? Mas a lente de contato em si, ela pode ser uma solução estética para algumas pessoas. Agora tem o seguinte: vamos imaginar que você tem uma cozinha e você quer comprar o melhor porcelanato nessa cozinha e fazer aquela sua parede ali maravilhosa, tá? Você quer um porcelanato que vai durar 20 anos, você quer a melhor coisa que tem. Só que, infelizmente, esse porcelanato é colado na parede com o quê? Com cimento. E entre eles tem o quê? Rejunte.
E aí, aquele seu porcelanato maravilhoso, e você está observando que tem um buraquinho no rejunte, está entrando e saindo formiga dali. É exatamente o que acontece em todo material odontológico, uma faceta, uma coroa, uma lente. A emenda entre o dente e esses materiais vai falhar. Faz parte, é um envelhecimento da coisa. Então, se você opta por colocar uma lente dessa, esteja ciente. É como se fosse um carro velho que você vai ter que, cada vez que ele der problema, você vai ter um baita trabalhão, porque você vai ter que ficar fazendo manutenção disso frequentemente. A linha de cimentação entre este material e o dente sempre vai ter problemas. E não é porque o material é vagabundo, nada disso. Cara, você toma um cafezinho, tá? E aí dá aquela sensação ali, um café extremamente quente, dá aquela sensação ali, ou melhor assim, um sundae. Você está comendo um sundae com uma cobertura quente e o sorvete gelado. Aí dá aquela sensação estranha ali no dente, meio que dói por causa do quente, meio que dói por causa do frio, né? Cara, naquele momento, a temperatura variou imensamente entre a cobertura quente do sundae e o sorvete gelado. O seu dente contraiu e expandiu muito rapidamente. É isso que causa dor. Agora, ele está grudado numa outra peça que não expande e contrai igual. Então eles começam a se descolar. Tá? E aí, cada vez que começa a descolar, vai dar uma falha, vai dar uma mancha. Aí você vai no dentista, olha, está dando uma mancha aqui, está ficando estranho. Opa, vamos ter que corrigir aqui. E aí você arranja um problema para ficar corrigindo a vida toda. Então tem que ser muito bem pensado, e os dentistas têm que ser muito honestos com os pacientes e dizerem para eles, olha, a partir de agora, né? Não, ou então, tenha certeza, isso é que nem um carro, você compra o carro, né, só saiu usando, você vai ter manutenção, tem que pagar seguro, né, tem que manter ele, fazer todas as revisões, e é uma despesa que vai para o resto enquanto existir esse carro. É a mesma coisa. Oi? Professor, como é indicado o uso de bicarbonato de sódio junto com a pasta de dente? Isso. Boa pergunta. Olha só o que acontece. Por que a gente acha que pondo bicarbonato vai melhorar a escovação? Porque o bicarbonato é áspero, né? Ele vai aumentar a abrasão. Então, para todo mundo que lava a louça aqui, você ganha um copo de acrílico lindo, brilhante, maravilhoso. Aí você tem a ideia de pegar ao lado da esponja áspera, pega um saponáceo, ao invés de pegar a esponja lisinha, a parte lisinha amarela, você pega a parte verde, né? Ao invés de pegar um detergente, você pega um saponáceo, né? Aquelas coisas ásperas que parece que tem areia ali. E aí esfrega bem esse copo. O que acontece com o seu copo de acrílico? Fica todo arranhado. Então, por quê? Porque você conseguiu gastar, você conseguiu arranhar todo o copo. É exatamente o que a gente consegue fazer com o dente. Agora, imagina o seguinte, a pessoa já tem uma técnica de escovação que não aquela certinha. Ela já, em algumas partes, ela já escova mais do que deve, em outras não. Se ela continuar com esses hábitos, ela vai continuar com esses hábitos, só que agora com uma substância que gasta muito mais o dente. Ou seja, os defeitos que ela já vinha criando vão continuar existindo. As partes que estão amarelas no dente dela são as partes que ela não escova. Então não adianta nada, ela vai continuar escovando do mesmo jeito, nas mesmas regiões, com um produto que gasta o dente. E aquelas outras regiões que estão amarelas não vão receber a escovação. O que precisa é mudar o jeito todo de escovar. Tem que escovar naquelas regiões que estão amarelas. Tem que fazer uma limpeza específica naquelas regiões amarelas que são regiões difíceis de escovar. Esse é o problema. Tá? Então não é uma solução. Tá? Porque normalmente as regiões que a pessoa vai conseguir alcançar com a escova são as mesmas de sempre. Oi? Eu queria saber se quem bota pincer Piercing! é ruim pra escovar? Boa pergunta, gente. Isso aí não perguntaram de manhã sobre piercing bucal. Gente, olha, vocês verem, eu não tenho tatuagem, né? Eu sou meio contra esse tipo de coisa, né? Assim, cada um, né? Mas o que eu observo como dentista?
Como dentista, eu observo que alguns modelos de piercing ficam batendo nos dentes e causam fraturas nos dentes. Tá? Eu observo também que piercings que pegam o lábio ou a língua, o lábio ou a língua quase sempre estão com pontos de inflamação, às vezes beirando pontos de infecção. Então eu diria que são lugares onde a gente não deveria ter problema e acaba tendo. Tá? E eu não recomendo usar esses acessórios na boca. Tá? Não, só vejo desvantagens nisso. Eu queria saber o que é flúor. Eu acho que é flúor. Flúor? Então, o flúor é um elemento químico que está na natureza. Tá? Assim como ferro, assim como cálcio, né? Assim como o hidrogênio, né? Só que o flúor não está sozinho, né? E a gente usa o flúor associado a outras substâncias para fortalecer os dentes. O flúor, então, ele é utilizado para nós para reduzir os índices de cárie nas populações, né? Então, a água de abastecimento aqui de São Paulo, né? E muitas cidades no mundo todo, a água de abastecimento tem uma certa adição de flúor para que esse flúor seja consumido pelas pessoas numa medida certa, e essa medida certa, essa quantidade mínima de flúor na nossa dieta diária é capaz de reduzir a formação de cáries nos dentes, porque torna o dente mais resistente às bactérias que causam cárie, tá? Então, não sei se eu consegui responder exatamente o que você me perguntou. Mas, enfim, é uma substância química, um elemento químico da natureza, tá? E que a gente tenta usar ele a nosso favor, desde que seja uma quantidade certinha. Sabe aquela frase que diz a diferença entre o remédio e o veneno é a concentração, né? É a dose, né? Então é assim, né? Na dose certa é algo assim muito interessante para prevenir as cáries. Aqui, professor. Opa! Gente, eu fico cego aqui porque é tanta luz no olho. Boa tarde. Eu queria saber se o osso do dente é o mais forte do nosso corpo. Por que a gente consegue arrancar? Então, eu acho que eu precisaria... eu não consegui entender com perfeição a sua pergunta, mas vamos... Eu acho que eu preciso voltar numa imagem. Deixa eu ver se isso aqui colabora. Vamos voltar lá. Para trás. Não vai. Deu pau. Pelo que eu entendi se o osso do dente é um osso tão forte, como que dá para arrancar? Aham. O problema é que eu não tenho controle aqui para voltar lá no zero, né? De vez. Então tem que voltar tudo aqui, peraí. Mas eu já vou mostrar uma imagenzinha para você, porque vai ficar mais fácil de entender, tá? Senão vai ficar só eu falar aqui, acho que você não vai conseguir fazer uma imagem do que eu vou falar. Se eu tivesse um controle melhor aqui, eu voltava lá para o comecinho. Opa, eu acho que aqui já dá. Então olha só. Então, a relação do dente com o osso, né? Só tem 2 ossos no corpo da gente que tem capacidade de ter dente, né? É esse osso de baixo que a gente chama de mandíbula e esse osso de cima que a gente chama de maxila, né? E aí os dentes nascem nestes ossos. Apesar do dente ser duro, né? Ele é rígido mesmo. Então vamos lá. Vou provar que ele é realmente duro, como eu falei. Em casos, por exemplo, de uma explosão, vamos imaginar, infelizmente, uma tragédia aí, um avião explodiu e aí vários cadáveres tal, e tudo pegou fogo e incendiou demais, um prédio, né, incendiou tudo. Sabe o que sobra? Se não sobrar quase nada, sobra osso. Mas se não sobrar nem osso, sobra só dente.
Tá? Então, como o dente é a parte mais mineralizada do corpo da gente, é a última parte que, se a gente for tacando fogo, é a última coisa que vai ser destruída é o dente. E aí prova, ele é duro pra caramba mesmo. Só que por que a gente consegue extrair o dente? Porque o dente está preso no osso, né? O osso é muito mais mole do que o dente. E ele se desprende, ele vai ser desprendido, é mais ou menos como você tem uma madeira com um prego ali, né? Você pega um martelo e aí você desprende, ou pega um alicate e você faz desprender o prego da madeira. Então a madeira tem as fibras que são relativamente mais moles e aí a gente consegue tirar o prego inteiro, tá? Então é onde ele está preso, é por isso que é possível remover o dente. A pessoa tá com certo é jogar carboidrato? Eu não entendi, perdão. Pode repetir? Se tá com afta, joga bicarbonato. Ah, tá. Com afta se joga bicarbonato, tá. Tá, gente, afta é um problema que muitas pessoas têm e algumas pessoas têm com muita frequência, né? É muito estudado e a gente nem sabe exatamente por que a afta existe, né? A gente não tem uma cura, não tem cura, né? Não tem como evitar. Tem pessoas que têm tendência a ter muita afta e a gente não, sabe, só consegue oferecer um medicamento paliativo. Quando se coloca bicarbonato em cima, a gente dá uma queimada na ferida. A afta nada mais é do que a descamação da superfície da bochecha, né? É mais ou menos como você cair e esfolar a pele. Aí fica esfolado, fica saindo aquele líquidozinho, fica aquele molhadinho, aquela ferida molhadinha. É como se fosse isso, a afta é bem isso, tá? Ou seja, você arrancou fora toda a pele, toda a camadinha mais superficial que te protegia. E se você pingar limão ali, né? Ou puser bicarbonato também, são duas forças opostas, né? Vai arder e queimar do mesmo jeito, vai doer pra caramba, mas depois dá um alívio. Por que depois dá um alívio? Porque você deu uma queimada naqueles nervinhos que ficam ali expostos. Quando você está com uma ferida aberta e você fica aquele molhadinho, você fica cutucando, arde pra caramba, é uma dor aquele negócio de uma dor à flor da pele, né? Então assim, as terminações nervosas estão ali, né? E você toca naquilo, você sente uma ardência terrível, né? Uma ardência e uma dor, né? Então o bicarbonato serve ele não é a melhor alternativa, tá? Mas se colocado, ele vai dar uma queimação inicial muito rápida, muito forte, e depois, por ter queimado as terminações nervosas, os nervinhos que estavam ali todos expostos, aí essa dor ameniza, suaviza no momento seguinte. Mas não acelera nem desacelera a cicatrização, tá? Boa tarde. Tenho duas perguntas. A primeira, se tem alguma comprovação científica referente ao uso do alho para inflamação no dente e qual a idade que o senhor acha adequado para o uso de aparelho em crianças? Então, com relação ao alho, eu corri atrás dessa pesquisa, né? Eu fiz a apresentação aqui. Então, assim, o que se sabe é que, de fato, ele tem propriedades anti-inflamatórias e propriedades analgésicas, né? Agora, uma coisa é ter essas propriedades e a outra é realmente funcionar na boca. Porque depende do que for, né? Vamos imaginar, lembra daqueles vídeos lá, daquele vídeo mostrando o abscesso crescendo dentro do osso? Tudo que a pessoa vai observar é uma feridinha na gengiva. Só que o problema está lá dentro do osso. Está lá dentro do dente, passando para o osso, saindo na gengiva. Não adianta nada você passar alho naquela situação, porque as coisas estão absurdamente fora do controle, fora do alcance. Volta àquela é exatamente como você tem uma parede completamente úmida, porque tem um cano vazando, e você pede para o pintor pintar a parede. Você não vai resolver o problema. Você só vai melhorar a aparência da parede, mas o problema continua lá, o vazamento continua lá. E essa questão do aparelho ortodôntico é praticamente impossível te responder.
sem ter o caso concreto, tá? Tem situações que a gente observa que tem que se intervir o mais rápido possível, né? E tem situações que não dá para colocar aparelho numa criança tão nova, né? Então, às vezes a gente precisa, com aparelho ortodôntico, a gente normalmente precisa da colaboração da criança, né? Então, existem aparelhos que são fixos e aparelhos que são móveis, né? Removíveis, né? Então, se é fixo, a criança está com a boca em desenvolvimento, está crescendo. Então, não dá para fazer por um aparelho fixo. Se o aparelho é móvel, a criança acaba perdendo, né? É muito complicado fazer o uso de aparelho ortodôntico antes dos 9, 10 anos de idade, por essa dificuldade toda de falta de colaboração da criança, tá? Mas assim, cada caso é um caso, tá? Não é possível te dar uma resposta precisa. Aqui, professor. Sim? Boa tarde. Boa tarde. Então, professor, sobre a higienização da língua, né? A gente sabe que isso assim não é uma coisa assim muito focada, muito vista, muito dita, e muita gente não tem esse hábito da escovação da língua, né? Isso aí eu sei que é muito fundamental, né, para ter uma higienização total da boca. E como se faz assim para essa campanha ser mais forte sobre a higienização da língua? Que eu sei aqui que tem muita criança assistindo, muita criança às vezes nem sabia que tem que higienizar a língua. Olha, essa pergunta é muito legal, mas também tem um outro lado da coisa. Todo mundo realmente precisa higienizar a língua? Para tudo tem exceção. Alguém aqui já teve que lavar o ouvido porque estava cheio de cera? Né? Então tem gente, eu conheço gente que já está com 30, 40 anos, já fez isso 3, 4, 5 vezes, porque essa pessoa tem essa predisposição, né? Eu conheço também pessoas com 80 anos que nunca precisaram fazer isso. Então, isso também é mais uma coisa que acontece em algumas pessoas e não em outras. Tem algumas raríssimas pessoas que têm um formato de língua, uma consistência de língua, uma textura de língua que praticamente não... E uma alimentação adequada e uma quantidade de saliva na boca adequada, a língua da pessoa está sempre limpinha sem fazer nada. Mas isso é exceção também, tá? Para a grande maioria das pessoas, os resíduos alimentares ficam presos na língua também. E eu já li coisas do tipo, a língua não deve ser limpa, porque tem umas bactérias residentes ali que não podem ser mexidas. Não, é besteira isso. Tem que ser limpo sim, assim como as mãos, assim como o corpo, né, assim como os dentes, a língua tem que ser higienizada. Agora, eu não suporto fazer escovação com escova de dente. Não consigo limpar minha língua com escova de dente. Arranha, dói, é péssimo. Conheço pessoas que conseguem tranquilamente escovar a língua com a própria escova de dente. Ótimo, maravilhoso, né? Eu, quando comecei a fazer higienização lingual, eu era adolescente, e aí de vez em quando eu observava que, nossa, minha língua estava grossa, estava estranha, tinha alguma coisa me incomodando, mas eu era adolescente, e naquela época, eu tenho 54 anos de idade, naquela época não tinha limpador de língua para comprar na farmácia, né? E aí eu passava um desconforto com aquela sensação de língua grossa, suja na boca. Tem pessoas que sabem o que é isso que eu estou falando, essa sensação, né? Independente da idade. Tem outras pessoas que nem não têm a mínima ideia do que eu estou falando, tá? É assim como também tem gente que sabe o que é estar com o ouvido ali entupido de tanta cera, e tem gente que não tem a mínima ideia de que seja isso, tá? Porque essas coisas acontecem em algumas pessoas e em outras não, tá? Mas o fato é que, sim, né, a gente precisa fazer a higienização da língua. Não é algo simples. Eu comecei a fazer a higienização da língua quando eu era adolescente, nem se vendia ainda limpadores de língua na farmácia. E depois também teve uma época que nem dinheiro eu tinha para comprar um limpador de língua, né? E aí eu usava uma colher de... Peguei ali na cozinha da minha casa uma colher de sopa, que era estranha, muito grande. Aí consegui uma colher de sobremesa dobrada e tal, e conseguia fazer higienização com isso. Até que depois de bastante tempo, quando então começou a ser veiculada a necessidade de higienizar a língua, eu já era praticamente dentista, né? Em 1990 que se começou a falar sobre isso, né? E aí eu por curiosidade fui comprar tudo que tinha de limpador de língua. E acabei descobrindo que eu comprei 7 limpadores de língua diferentes, um só me serviu.
né? E para cada pessoa é um modelo diferente que serve. É difícil de dizer também qual que é o melhor. Não me perguntem isso, qual que é o melhor, né? É dificílimo. Oi, boa tarde. Oi. Eu queria saber se quando arrancamos o dente, alguns dias depois inflamar, o que a gente pode fazer? Você extraiu o dente e aí de repente você está sentindo mais dor. Dias depois você está com mais dor do que estava quando extraiu. É isso. É isso. Então isso é um problema. É um problema sério. Provavelmente é uma coisa que se chama alveolite. É uma infecção que aconteceu no osso que ficou exposto após a extração do dente. Isso é um problema seríssimo e que a pessoa tem que voltar no dentista e o dentista vai ter que fazer um procedimento e provavelmente você vai ter que começar a tomar antibiótico quando acontece isso. Pode ser que não seja tudo isso, pode ser que seja só um processo inflamatório, você machucou ali, também é possível, tá? Você fez a extração e de repente você comeu alguma coisa que só machucou, né? Vai ficar 1 ou 2 dias doendo mais e depois volta ao normal, tá? Mas pode ser alguma coisa bastante séria a ponto de ter que sofrer uma segunda intervenção como se fosse uma segunda extração, digamos assim. Por que roer unha é prejudicial para nossos dentes? Tirará as bactérias. Roer unha? Sim. Roer unha. Então, roer unha, claro, por um lado você tem o fato de que você provavelmente está com a mão contaminada e você vai levar algumas bactérias ou outras coisas, né, para a boca. Mas é principalmente pelo fato de você desgastar o dente mesmo, né? O dente da gente a gente só troca uma vez, né? Tem os dentes de leite, né, os que a gente chama de dente decido, e depois os dentes permanentes. Esses dentes permanentes, se a gente conseguir cuidar deles, eles vão durar a vida toda. Mas se a gente usar mais do que deve, né? E como é que ele dura a vida toda? Tocando um no outro apenas no momento em que a gente engole, né? Mesmo quando a gente mastiga, a gente não toca um dente no outro, a gente esmaga o alimento e abre, esmaga o alimento e abre. A gente só toca os dentes na hora que engole, né? E ele dura a vida toda bem sendo usado dessa forma. Agora, se de repente você usa esfregando um no outro, apertando no outro, prendendo, segurando coisas, né, rasgando coisas, quebrando alimentos, quebrando objetos, segurando objetos, a probabilidade de que esse dente não vá durar e que você vai ter fraturas ou em partes desse dente ou no dente todo é muito grande, tá? Então é uma estrutura delicada, é uma estrutura que foi criada para durar a vida toda, desde que a gente use bem, a gente não sobrecarregue ele. Valdine? E na pontinha do lado de cá. Da lado de cá, né? Sim. Aqui de cima, a pontinha é... Dá tempo de fazer mais 2 perguntas? Opa. Então vamos lá. Só espero estar sendo esclarecedor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber que minha amiga falou que quando ela usou o aparelho, ela bebia água gelada e colocava gelo na boca para não doer. Eu queria saber que o gelo ajuda. Tá. Então, numa determinada fase, o aparelho ele está pegando o dente que está preso aqui num lugar e está empurrando o dente para outro lugar. Só que o dente está dentro do osso. E aí como é que dá para eu pegar e ficar empurrando ele para um canto? Então é como se eu tivesse pegando o dente que está em equilíbrio, paradinho, bonitinho, tranquilo dentro do osso, e você começa a empurrar, né? O que vai acontecer? O osso que está na parte que está sendo empurrada, ele vai se sentir extremamente incomodado com isso. E ele vai começar, sabe o que vai começar a acontecer? Ele vai começar a desaparecer, ele vai começar a ser reabsorvido, consumido. O próprio organismo começa a comer esse osso. Em contrapartida, então o osso de lá tem que ser destruído para que esse dente vá para lá.
Ao mesmo tempo, vai ficar um buraco aqui. Então vai ter que ser criado, o organismo da gente vai ter que construir osso deste lado. Isso tudo acontece graças a um processo inflamatório. O processo inflamatório são aquelas respostas todas de calor, vermelhidão, de aumento de temperatura, de latejamento, de dor, né? Que, por exemplo, você se machuca e dá todos esses efeitos da inflamação para cicatrizar. É um mecanismo que o seu organismo tem de curar as suas feridas. Ali é a mesma coisa, você está pegando um dente, ele está tranquilo num lugar, você está jogando para outro, está sendo criada uma ferida e tem todo um processo inflamatório. O gelado suaviza, ameniza o processo inflamatório, como a gente já relatou. Então sim, é algo interessante. Opa, Oi. Vou me levantar, senão você não me vê aqui. Minha pergunta é: quais são os sintomas do câncer de boca e o que ele afeta em nossos dentes? A sua pergunta é maravilhosa. E a minha resposta vai te decepcionar demais. Porque a resposta é: depende. Quando você me fez a pergunta, eu vi na minha mente pelo menos umas 30, 40 possibilidades. Depende de onde esse câncer de boca está acontecendo, depende de qual tipo de câncer de boca, porque são vários tipos. Gente, deixa eu dar um exemplo para vocês como a simplificação, quando a gente não conhece as coisas em profundidade, tudo parece muito simples, né? E na verdade não são extremamente complexas. Eu vou dar um exemplo muito bobo. Por exemplo, às vezes eu prescrevo para o meu cliente um antibiótico e aí o cliente fala assim: olha, não posso tomar álcool, né? Então, qual que é a relação entre antibiótico e álcool, né? Eu vou chegar lá onde você perguntou do câncer bucal, tá? Mas porque as pessoas têm, está tomando antibiótico, não pode tomar álcool de jeito nenhum. Por quê? Porque existe, na verdade, um antibiótico que tem uma reação com álcool terrível, que é um medicamento específico chamado metronidazol, que realmente as pessoas têm uma sensação de que estão tendo um infarto, digamos assim. Os outros antibióticos junto com álcool, claro, não é recomendável, porque a pessoa vai urinar demais e vai eliminar o antibiótico. O álcool é diurético, vai fazer a pessoa urinar demais e, consequentemente, a dose do antibiótico que a pessoa está tomando não vai precisar ser maior. Atrapalha, o álcool atrapalha. Mas, por conta de existir um único antibiótico que tem esse efeito dramático, todo mundo pensa que acontece com todos. Então, vou voltar aí. Câncer bucal. Câncer bucal tem vários tipos. Dependendo do câncer bucal, se for um melanoma, que é uma manchinha, pode ser uma manchinha do tamanho da cabeça de um alfinete no céu da boca da pessoa. Não vai interferir em nada, mas a pessoa provavelmente vai morrer. Tá? Mas não dá tempo de interferir na boca da pessoa. É uma manchinha. Tá? E existem outros tipos de cânceres que vão crescendo e crescendo e crescendo e deformando debaixo da língua, levantando a língua, parece duas azeitonas debaixo da língua, aí a pessoa já não consegue falar, respirar, e aí, claro, vai estar afetando a boca, está afetando a vida da pessoa. Mas de repente esse daí tem cura, dá para remover, dá para recortar, dá para tratar com quimioterápico e resolve. Tá? Então, a sua pergunta é ótima, mas assim, ela exige tanta explicação, tanto conhecimento, né, que é difícil de explicar. Então, basicamente é isso. Câncer bucal tem de vários tipos. Tem desde os extremamente agressivos, quando ele mal apareceu na boca, né, e os felizmente, menos agressivos, eles podem estar relativamente grandes na boca, ocupando um espaço grande da boca, mas a pessoa ainda tem uma sobrevida. Talvez, infelizmente, para remover esse câncer, tenha que tirar a língua junto, tenha que tirar uma parte da mandíbula junto, dependendo de onde ele seja. Tá? Ele pode ser dentro do osso, pode ser na gengiva, pode ser na bochecha, pode ser na língua, pode ser em um monte de partes. Então é difícil responder sua pergunta.